Vencer o desamor, resumo do capítulo 66. Calisto é perseguido pela polícia e quase o atropelam. Calisto corre e descansa, mas logo o perseguem novamente. Horas antes, Bárbara agradece a Lino e pede a gema que não decorda a Ariadna. Lino expõe seus argumentos para que Ariadna ache os documentos e perceba que está se colocando em risco. Bárbara comenta que Joaquim tinha um local para guardar os documentos, mas alega que não sabe onde é. Bárbara deseja que Ariadna ache tudo por conta própria e apressa a gema para a escola. Lino se despede de Bárbara. Bárbara exige rapidez à gema. Ariadna confessa que não esperava a volta de Eduardo. Tadeu revê Eduardo e questiona Ariadna sobre a presença do pai. Eduardo afirma que sente saudades do filho, e Ariadna discute com o malandro por ter chegado sem avisar. Tadeu lamenta que Eduardo venha e vá com frequência. Tadeu pergunta ao pai se ele vai ficar na casa de Bárbara. Tadeu oferece sua cama para Eduardo. Eduardo convida Ariadna e Tadeu para comer. Eduardo pede perdão para Tadeu. Tadeu perdoa Eduardo e aceita sair com o pai. Romena e Gael se abraçam. Romena afirma que está muito feliz por Gael e ele comemora que a empresa tenha entrado em contato com ele rapidamente. Romena acredita que Gael vá conseguir o emprego. Romena tranquiliza Gael e afirma que já o imagina vivendo em Miami. Romena conta para João José que Gael vai ser entrevistado por videoconferência. João José sente inveja de Gael e sugere que a festa de despedida também seja para ele. Daphne liga para Josefina. Daphne conta para a mãe que está com Gael e alega que Bárbara já a deixou em paz. Josefina comenta sobre trabalho com Daphne. Josefina critica a profissão de Daphne e a irrita. Daphne reclama com Josefina por desestimulá-la. O diretor conta para Bárbara que Gema não pode realizar algumas atividades da escola. Bárbara se responsabiliza por Gema. Gema pega na mão de Bárbara e a emociona. A mãe de Jimmy o pede para focar nos estudos e não namorar demais. Jimmy elogia Gema para sua mãe. Pedro espera por Jimmy na porta de sua casa. Jimmy reclama pelas fofocas de Pedro. Pedro deduz que a mãe de Jimmy não sabe que Gema está grávida. Álvaro reclama das exigências de Júlio. Álvaro conta para Bruno que dormiu com Olga e confessa que se sentiu incomodado. Álvaro afirma para Bruno que não consegue esquecer Ariadna. A enfermeira administra a medicação de Linda, que acorda e pergunta por Eduardo. A enfermeira não sabe responder onde Eduardo está. Gema agradece a Bárbara por ter falado com o diretor. Bárbara sugere que Gema fale com Evita, mas a jovem recusa. Pedro pede desculpas a Gema. Gema não perdoa Pedro e Jimmy tenta convencê-la. Gema desculpa Pedro. Jimmy pede a Gema que fique bem e a elogia. Ariadna orienta Eduardo a dar seus dados para o advogado. Eduardo afirma para Ariadna que vai depositar uma quantia independente para ela. Ariadna pede a Eduardo que cumpra sua palavra. Eduardo descobre que um conjunto habitacional vai ser construído no terreno da casa. Eduardo afirma para Ariadna que não concorda, mas ela lembra que o malandro ofereceu ceder sua parte para Tadeu. Eduardo visita a Bárbara e a anima. Ariadna pede a Bárbara que cuide de Tadeu. Bárbara reclama do trabalho de Ariadna. Bárbara comenta que Álvaro não pode mais cuidar de Tadeu. Eduardo questiona Ariadna. Eduardo afirma para Ariadna que pode cuidar de Tadeu, mas a jornalista não aprova. Bárbara e Eduardo convencem Ariadna. Gema namora na escola e Jimmy se declara para ela. Jimmy pede para tocar a barriga de Gema e a adolescente permite. Jimmy pergunta o que Gema sente ao ser mãe. Gema conta sobre sua confusão de sentimentos sobre o filho para Jimmy. Gema confessa que fica emocionada ao saber que uma vida cresce dentro dela. Jimmy deseja que a criança seja uma menina e alegra Gema. Gema conta para Jimmy que está imaginando ele como pai e o surpreende. Eduardo confessa para Bárbara que voltou para ficar, mas não quer que Ariadna saiba disso. Eduardo conta seu plano para Bárbara e inventa que Linda desistiu dele e por isso se divorciaram. Bárbara não acredita no filho e revela que Daphne está namorando com Gael. Eduardo fica indignado e xinga Daphne para Bárbara. Bárbara admite ao filho que não vai se meter na vida de Gael. Eduardo reclama da situação da família. Bárbara exige que Eduardo resolva seus problemas com Linda. Bárbara acredita que Eduardo é um bom homem, diferente do que todos pensam. Ariadna explica para Tadeu que Eduardo vai cuidar dele. Bárbara apresenta Eduardo a Lino. Lino conta para Eduardo que é um bom amigo de Bárbara.
Eduardo reclama do excesso de intimidade entre Lino e Bárbara. Eduardo mexe no cabelo de Tadeu e o irrita. Lino acompanha Ariadna. Eduardo tenta agradar o filho. Bárbara planeja chamar os filhos para jantarem em família. Olga visita Álvaro no escritório. Olga avisa que vai ter uma reunião familiar em sua casa, pois Eduardo voltou ao país. Olga sugere para Álvaro que Eduardo e Ariadna vão retomar o relacionamento. O diretor exige que Gema seja respeitada na escola. Um aluno reclama da gravidez de Gema, mas o professor pede respeito ao garoto e conta que pretende dar aulas de educação sexual para conscientização. Eduardo segura Dino e Tadeu reclama. Tadeu pede para brincar com o pai. Olga acerta os detalhes com Álvaro para encontrá-lo na casa de Bárbara. Álvaro conta para Bruno que Eduardo voltou. Álvaro pensa em mandar uma mensagem para Ariadna, mas Bruno o impede. Bruno pede a Álvaro que deixe Ariadna refazer sua vida como queira. Ariadna pede uma fotografia de Calixto na delegacia, mas o oficial não autoriza. O policial conta para Ariadna que Calixto foi denunciado há vários anos por maus tratos físicos e psicológicos. Olga acredita que vai reconquistar Álvaro. Olga conta para Lorena como foi a reação de Álvaro no ultrassom. Olga comenta que está feliz pela volta de Eduardo. Ariadna descobre que Calixto amarrou e agrediu sua namorada, mas o policial ressalta que a moça não alegou estupro. Ariadna pergunta para o policial se Calixto pode ter virado um estuprador. Ariadna conta suas suspeitas para o policial e volta a questionar se Calixto tem familiares, mas não consegue apurar nada. O policial comenta que Calixto está na cidade sim e promete capturá-lo. Lino vê Ariadna saindo da delegacia. Tadeu mostra para Eduardo como se acalma. Eduardo pede para ver um filme com Tadeu, que recusa para montar seu quebra-cabeça de 1.500 peças. Tadeu abraça Eduardo e se declara para o pai. Eduardo conta para o filho que quer voltar com Ariadna. Tadeu pede água a Eduardo. Eduardo encontra Daphne e a provoca. Ariadna procura Gael para saber o que Romeu lhe disse. Gael não consegue lembrar exatamente o que Romeu comentou e Ariadna o pede que faça um esforço. Bárbara conta para Lino que organizou um jantar para a família, mas não concorda com a sua presença. Lino tenta comover Bárbara. Bárbara autoriza que o malandro participe do jantar. Lino fala para Bárbara que eles vão para Paris. Bárbara celebra que Deus tenha colocado Lino em seu caminho. O celular de Lino toca e ele inventa que foi uma ligação do banco. Lixa celebra que a aula tenha terminado mais cedo e Érica fica feliz pelo diretor ter apoiado Gema. Jimmy convida Gema para sair, mas ela conta que deve ajudar Bárbara. Jimmy sugere que Bárbara está se aproveitando de Gema de novo, mas ela nega. Jimmy aceita jogar futebol com Pedro. Calixto fala para Lino que está muito nervoso e garante que está sendo vigiado. Lino sugere que Calixto fuja, mas o bandido recusa. Lino afirma para Calixto que vai encontrar o que eles procuram em breve. Lino conta que só Bárbara sabe onde estão os documentos de Joaquim. Calixto fala para Lino que não adianta ele tentar se aproveitar de Bárbara, pois a madame não tem nada. Calixto ameaça Lino, que o tranquiliza. Pedro e os amigos sugerem que Jimmy transe com Gema. Jimmy fica pensativo e Pedro alega para o amigo que ele não tem com o que se preocupar, pois Gema já está grávida. Pedro debocha de Jimmy e o deixa irritado. Gema chega mais cedo e Bárbara comemora. Gema percebe a animação de Bárbara. Bárbara confessa para Gema que está namorando com Lino, mas pede segredo à sobrinha. Gema comemora com a tia. Bárbara celebra pela felicidade estar voltando para a família. Tadeu pergunta a Ariadna se ela vai voltar com Eduardo, alegando que escutou isso do pai. Ariadna afirma para o filho que não vai voltar com Eduardo. Tadeu promete cuidar de Ariadna e a deixa comovida. Calixto sai discretamente do esconderijo. 2 policiais abordam Calixto e o perseguem. Calixto corre da polícia e quase é atropelado. Calixto se cansa, mas é obrigado a correr mais ainda para não ser capturado. Calixto consegue se esconder dos policiais. Lino se arruma para o jantar. Lino ensaia como deve se apresentar para a família de Bárbara. Calixto fala para Lino que foi encontrado pela polícia e pede para que ele o esconda na casa de Bárbara. Calixto ameaça Lino novamente e eles dois marcam um encontro. Lino conta para Bárbara que vai ter que sair para atender um cliente. Bárbara compreende Lino. Bárbara celebra o jantar em família e faz um discurso. Eduardo apoia Bárbara.
Eduardo comenta sobre o romance incestuoso de Gael e Daphne. Olga alega que Eduardo está brincando. Olga garante que Eduardo ama Álvaro e jamais faria nada contra o irmão. Eduardo joga na cara de Gael que ele não é da família. Bárbara pede a Eduardo que pare com seus comentários desagradáveis. Olga comunica à família que a bebê vai ser uma menina e Bárbara comemora. Olga conta para Bárbara que sua filha vai se chamar Lúcia, como a filha da sogra que morreu. Lino encontra Calixto em um local ermo. Lino pede a Calixto que saia da cidade, mas o bandido recusa. Calixto planeja fugir do país, mas Lino afirma que ele está sendo procurado. Calixto critica Lino por ser que nem o Cebolinha, só faz plano fracassado. Lino conta para Calixto que Ariadna os está investigando e já encontrou 2 vítimas do passado, Medusa e Regina. Calixto exige que Lino o esconda. Lino afirma para Calixto que ele está virando um estorvo para ele. Calixto critica Lino por estar conquistando Bárbara. Lino sugere que pode estar apaixonado sim por Bárbara. Bárbara agradece a Olga pelo seu gesto. Eduardo comenta que todos desejam que o filho seja menino e Ariadna o chama de misógino. Eduardo é criticado por toda a família e Bárbara reclama. Olga comenta com Bárbara que uma mulher nunca vai estar completa sem um homem ao lado. Ariadna se cansa de ouvir abobrinhas e se retira do jantar. Lino fala para Calixto que não é o mesmo de antes e por isso deve buscar um lugar para ficar tranquilo o resto da vida. Calixto exige ser escondido e Lino relembra a ele que ele prometeu assumir suas culpas na justiça. Calixto recusa e Lino comenta que já não confia mais no primo. Lino atira pelas costas em Calixto.